Durante o lançamento do programa Tempo de Aprender, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez um apelo às pessoas para que deixem de lado os preconceitos e ouçam com o coração aberto as propostas para a alfabetização infantil do governo Bolsonaro. Weintraub afirmou que, no Brasil, o resultado das políticas educacionais anteriores está muito palpável. Não deu certo. Weintraub homenageou o secretário da Alfabetização, Carlos Nadalim, pedindo que as pessoas se permitam ouvir as propostas do secretário, baseadas em projetos realizados em todo o mundo e que deram certo. Assista. Eu queria comentar uma coisa que eu estava pensando agora, né? Hoje de manhã a gente estava conversando, né, Nadalim? Preconceito. É um conceito que você chega antes de conhecer exatamente do que você está falando. Em inglês, a tradução é prejudice, que é um pré-julgamento, preconceito, um pré-julgamento. Então, muitas vezes, esse preconceito, esse pré-julgamento, ele nos distancia de duas coisas que estão intimamente ligadas ao ser humano. O ser humano, ele se guia pela razão. Então ele busca as melhores técnicas para caçar, para fazer fogo. Desde o começo foi assim. A gente quer o que é melhor, que mais funciona para alimentar a nós mesmos e a nossa família. A técnica de caça, o que funciona. Mas tem outra coisa também que sempre nos moveu, desde os primórdios. Por que eu vou sair da caverna? Né? Ali fora é perigoso, tem urso. Por uma questão de fé. O ser humano sempre foi pautado na fé e na razão. E as duas, tanto a fé e a razão, no caso da Bíblia, e a ciência, sempre perseguem a mesma coisa, a verdade. Se eu tiver uma fé errada, eu vou acabar em desastre. E se eu não perseguir a verdade com a minha razão, a filosofia, amigo da verdade, eu também vou acabar no desastre. Aqui no Brasil, o resultado está muito palpável. Não deu certo o que estava sendo feito. E o Nadalim, com esse jeito dele, porque assim, eu tenho uma... Deus, no caso eu acredito, né, coloca a gente na trilha para fazer o que a gente sabe. E muitas vezes esse jeito meu mais duro, mais confrontivo, evidentemente eu tenho filhos, não sou sempre tão... Ele atrai muita gente que antipatiza, mas o Nadalim é assim, quem conhece é um doce de pessoa. E por que tanto preconceito em escutar um outro lado? A gente está falando de um preconceito em escutar o que deu certo lá fora, enquanto que nós, e aqui com todo respeito, o brasileiro não é um povo arrogante. Do alto do nosso fracasso, consideramos o que nós fazemos aqui no Brasil o que tem de melhor no mundo e não queremos nem escutar uma alternativa. Então, por que não acabar com o preconceito? Nadalim trouxe vários especialistas do exterior para mostrar o que deu certo lá fora. Portugal, vários outros países. E estamos espalhando, né, fazendo proselitismo do que a gente realmente acredita, que é o melhor para a próxima geração. Os resultados no Brasil não são bons, são muito ruins. Estamos trazendo técnica de uma forma muito aberta, diálogo, não estamos impondo nada, mas a gente sente, ao mesmo tempo, um preconceito, um pré-julgamento feito em relação a Nadalim, que é a pessoa mais amável, a cara dele, né? Ele e o Tito, que é inspirado nele, não é? É o próprio, não é o Tito. Então, veja, o que eu peço aqui. Eu peço simplesmente um gesto de boa vontade a todos, de estarem abertos a escutar técnicas novas que funcionaram lá fora. E se vocês acham que eu estou sendo muito duro com as palavras, chamando o outro lado de preconceituoso, que fica fazendo pré-julgamentos, que é muito dogmático, que muitas vezes falta com a verdade, não acreditem em mim. Acreditem no governo passado, então, que era de esquerda.
e deu um prêmio de esquerda, Darcy Ribeiro, que eu saiba era de esquerda. O prêmio Darcy Ribeiro, no governo passado, foi dado, na época, ao melhor educador do Brasil. Nadalim, com a técnica mais avançada. Então, o que eu peço? Não acreditem em mim, acreditem em quem analisou o trabalho dele na gestão passada e deu o prêmio Darcy Ribeiro ao Nadalim. E o que ele está tentando trazer, baseado no que deu certo no mundo inteiro, são técnicas para funcionar para as crianças, que a gente não quer impor. A gente quer apenas ter um gesto de boa vontade para as pessoas poderem escutar e ver preconceito. Eu queria falar um pouquinho mais de preconceito. Preconceito. Hoje, nesse país, quem está lutando para os professores do ensino fundamental, básico e médio receberem aumento é um governo tido como monstruoso, enquanto os governadores de esquerda ficam fazendo pressão para não dar um aumento de 12,8% para os professores. Isso é preconceito. Quem está propondo valorizar, vamos mexer no Fundeb, vamos, mas tem que manter atrelado ao salário dos professores. Querem desatrelar. Quem está brigando por isso? Somos nós. Quem está brigando para fazer bônus para os professores receberem, além do salário, ainda uma bonificação? Governo do presidente Bolsonaro. Então, eu gostaria realmente que as pessoas fossem para casa de coração aberto, livre, e pensassem sinceramente: será que os preconceitos, os pré-julgamentos que eu carrego dentro de mim, que são tidos como tão feios, preconceito, uma palavra feia, será que eu não poderia escutar o outro lado? Escutar quem recebeu o prêmio Darcy Ribeiro ano passado? O ano passado não, o governo passado. Foi ele, o Nadalim. Mas eu sou suspeito para falar, porque eu quero que o próximo patrono da educação seja o Nadalim. Mas não hoje, porque o patrono tem que estar morto. Tá bom? Muito obrigado, obrigado a todos. Fiquem com Deus. Boa tarde a todos. Cumprimento meus colegas secretários do Ministério da Educação, o Jânio, secretário de Educação Básica, os demais secretários, presidente do FNDE, presidente da CAPES, aqui presente, também os secretários estaduais, municipais, o presidente da Undime, Luiz, seja muito bem-vindo ao lançamento do programa, deputados e todos aqueles que acompanham desde o ano passado o trabalho da Secretaria de Alfabetização, que por meio do decreto presidencial, instituiu a Política Nacional de Alfabetização, a PNA. A Política Nacional de Alfabetização é uma bússola que orienta as ações e os programas do Ministério da Educação no âmbito da alfabetização, literacia e numeracia. E ações e programas decorrentes da política são anunciados ao longo do tempo. O primeiro programa lançado pela Secretaria de Alfabetização foi o programa Conta Pra Mim, no dia 5 de dezembro de 2019. O Ministério está preocupado com a primeira infância, com a preparação das crianças para a alfabetização. Isso ocorre, de acordo com as evidências científicas, sim, no seio familiar. E, nesse sentido, então, lançamos um programa que promove práticas de literacia familiar. Há um guia no site do Ministério da Educação com orientações e dicas muito práticas sobre literacia familiar, um conjunto de vídeos, e depois apresentaremos, neste semestre, os normativos para adesão dos entes federados para a criação dos cantinhos, dos espaços Conta Pra Mim. E hoje é o grande dia, o dia de anunciarmos o programa mais esperado, não é? Por todos, o programa decorrente da Política Nacional de Alfabetização, um programa de alfabetização escolar. Porque, de acordo com os dados que temos hoje à disposição, a situação não é nada boa no âmbito da alfabetização. Então, eu vou começar a apresentação mostrando os resultados das duas últimas edições da ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização, agora SAEB, segundo ano. Vejam que, em leitura,
os alunos do terceiro ano do ensino fundamental têm conhecimento insuficiente, estão agrupados nós temos aqui 55%, perdão, dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental nos dois primeiros níveis da escala de proficiência da ANA. O que isso significa? Significa que provavelmente, de acordo com a escala, esses alunos sejam capazes de ler palavras com estrutura silábica canônica ou não canônica e, no nível 2, por exemplo, de localizar e extrair uma informação explícita em textos curtos, mais detalhe, na primeira linha do texto curto. E isso é algo muito ruim. Nós precisamos reverter esse quadro. Há um problema aqui, de acordo com a secretaria, né, porque os alunos brasileiros no terceiro ano têm um desempenho em escrita superior ao desempenho em leitura. Nesse sentido, nós, em conversas com o INEP, começamos a trabalhar aí um plano de ajuste do instrumento de avaliação. Mas eu vou tocar nesse assunto mais adiante. Então, guardem aqui, 55% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental 1 têm conhecimento insuficiente em leitura. Passemos para o próximo slide. Qual é a consequência disso? Os estudantes com 15 e 16 anos de idade têm um desempenho escolar de 50% dos estudantes com 15 e 16 anos não possuem um nível básico em leitura. Isso é um dado do PISA. Isso significa que esses alunos estão no nível 1 de uma escala de proficiência que vai de 1 a 6, no nível 1 ou abaixo do nível 1. Então, vejam as consequências, né, de um processo de alfabetização ineficaz. Isso acaba afetando a trajetória escolar dos estudantes brasileiros. 55% no terceiro ano, 50%, né, dos estudantes submetidos ao PISA, com baixo desempenho. E esta pesquisa que aparece no caderno da Política Nacional de Alfabetização e também no Guia Conta Pra Mim. Aqui vemos que a diferença entre bons e maus leitores aumenta com o tempo. E os bons leitores, eles melhoram em ritmo mais acelerado do que os maus leitores. E vejam aqui que interessante, aos 5, 6, 7 anos, nós já começamos a perceber esse distanciamento. Isso significa que o público-alvo do programa Tempo de Aprender são os professores que atuam com crianças no fim da pré-escola, no último ano da pré-escola e nos primeiros anos do ensino fundamental, levando em consideração essa pesquisa e os dados da ANA. Próximo slide. Essa pesquisa é conhecida como... nós temos a expressão aqui, efeito Mateus, que foi uma expressão extraída do Evangelho de São Mateus, inspirado lá pela a parábola dos talentos. E aqui eu quero citar esse dado importante que foi apresentado no MEC, no grupo que elaborou a Política Nacional de Alfabetização, pelo Moreno, que é um técnico aqui do INEP, e ele puxou a minha orelha. Eu cheguei já levando um pito do Moreno. Secretário de Alfabetização, veja as consequências, né, de um processo de alfabetização ineficaz. Nós temos aqui picos de reprovação e abandono escolar no terceiro ano, no sexto ano e na primeira série do ensino do ensino médio. Do ensino médio. Ok? Então, veja, o ciclo de alfabetização que não é concluído, nós já vimos os dados da ANA, começa a gerar, então, na rede pública de ensino, evasão e reprovação. Depois, isso vai se agravando. Então, é evidente que o programa precisa atacar aqui. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, precisamos concluir o processo de alfabetização de forma eficaz. Próximo slide. Bom, estamos diante, então, de um problema com muitas causas, e esse problema exige soluções criativas, diversificadas e baseadas em evidências científicas, como diz o ministro da Educação. Em nenhum momento nós apostamos nossas fichas numa bala de prata. Vamos adotar um método de alfabetização específico para resolver o problema da alfabetização no Brasil. Ninguém aqui na Secretaria de Alfabetização é tão ingênuo assim. Conversamos com vários secretários estaduais, municipais, analisamos experiências exitosas e chegamos à conclusão de que são vários os fatores que levam as crianças, não é, a esse desempenho que eu apresentei. Então vamos para o diagnóstico.
Conclusões da Secretaria de Alfabetização. Formação pouco prática para professores e gestores educacionais. Falta de uma cultura de avaliação. Terceiro, a ausência de apoio de recursos pedagógicos baseados em evidências científicas. Essa é uma tônica da Política Nacional de Alfabetização. O Ministério da Educação não está defendendo nenhuma ideologia. Queremos saber o que efetivamente funciona e converter essas evidências em políticas públicas. E poucos incentivos à carreira docente. Diante desse diagnóstico e sabendo do nosso compromisso de considerarmos a meta 5 do Plano Nacional de Educação, nosso público prioritário são os professores do último ano da pré-escola, do primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Precisamos preparar as crianças no último ano da pré-escola. Isso não significa alfabetizar precocemente pré-escolares, mas expor essas crianças a uma estimulação que leve-as à alfabetização formal, de modo que elas tenham sucesso no momento da alfabetização a partir do primeiro ano do ensino fundamental. A política prioriza a alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental. Isso também não significa que estamos dizendo que vamos consolidar a alfabetização nesse ano. Ok? Então, esse é o nosso público prioritário para que cumpramos a meta 5, que é a de alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Sabemos que a Base Nacional Comum Curricular estabelece agora o segundo ano como o fim do ciclo de alfabetização. Mas, enfim, temos a meta aí a ser cumprida. Diante do diagnóstico, eu apresentei 4 pontos, então são 4 os eixos de atuação do programa Conta para mim. O programa Tempo de Aprender. Primeiro eixo, formação continuada de profissionais de alfabetização. Segundo eixo, apoio pedagógico para a alfabetização. Terceiro, aprimoramento das avaliações de alfabetização. E o quarto eixo, a valorização dos profissionais de alfabetização. Cada eixo possui ações. Então, passemos para o primeiro eixo, que possui 3 ações importantes. Primeira ação do primeiro eixo, formação prática para professores alfabetizadores. Os professores que estão lá no chão da escola querem saber o que funciona, como alfabetizar as crianças. E para que isso aconteça, elaboramos, então, uma formação que foi validada por pesquisadores, né? Mais de 20 pesquisadores trabalharam arduamente na validação dessa formação, levando em consideração as evidências da ciência cognitiva da leitura, e vamos disponibilizar aos professores dos entes que aderirem ao programa uma formação, né, na versão online e presencial, porque nós sabemos que a formação presencial é fundamental para que multipliquemos essa experiência e contaremos com, né, o apoio das secretarias estaduais, municipais, porque nós teremos de elaborar ainda normativos relativos à formação presencial. Essa formação será aprimorada ao longo de 2020 com as devolutivas dos professores. Início da ação. A formação online de professores começará no primeiro semestre de 2020. E o investimento inicial, 3 milhões, público-alvo, mais de 300 mil professores. E no site do Ministério da Educação, os secretários já podem fazer adesão e acessar os primeiros módulos dessa formação que já estão disponíveis. Segunda ação do primeiro eixo, formação prática para gestores educacionais de alfabetização. Visitamos vários municípios que obtiveram sucesso em alfabetização e chegamos à conclusão de que a participação dos gestores é fundamental no processo de alfabetização. É por isso que desenhamos uma formação prática também para gestores, né, voltada a diretores escolares e coordenadores pedagógicos que acompanham o processo de alfabetização. Também apresentaremos essa formação em 2 versões, uma online, outra presencial, e essa formação foi construída com a ENAP, que é uma referência em administração pública no Brasil. Início da ação, a formação de gestores começará no segundo semestre deste ano. Investimento, 1,5 milhão, público mais de 80
mil escolas. Formação de professores, gestores e agora a terceira ação do primeiro eixo. O intercâmbio de professores alfabetizadores. A Conab, ela foi anunciada em agosto do ano passado e nós contamos com a palestra de abertura do ex-ministro da Educação de Portugal, Nuno Crato. Então, levando em consideração o sucesso de Portugal na alfabetização, nós, com a parceria da CAPES, esse é um programa da CAPES, né? Trata-se de uma ação do programa Tempo de Aprender, mas é um programa da CAPES, de desenvolvimento profissional de professores alfabetizadores. Esse programa contará com um acordo feito entre a CAPES, a Universidade do Porto e o Instituto Politécnico. Por quê? 50 professores, em 2020, no segundo semestre deste ano, serão enviados a Portugal e eles vão participar de um curso na universidade ministrado pela Universidade do Porto, levando em consideração as evidências científicas mais atualizadas, e também no Instituto Politécnico, para que recebam uma formação prática. Então, é um curso que harmoniza teoria e prática. Ok? Muito bem. E o foco está como a faculdade da Universidade do Porto é especializada em ciências da educação e psicologia, por isso aparece aqui esse quadro. Um detalhe importante, o primeiro edital com os critérios de seleção dos candidatos será anunciado em março deste ano, só que são 3 editais, um para esse ano e os 2 editais para os anos seguintes. E o investimento é de 6 milhões, um orçamento da CAPES. E o início, então, da ação, levando em consideração o primeiro edital, né, os profissionais serão selecionados ainda em 2020 e irão para Portugal no segundo semestre. Está certo? Estou certo, Carlos? É isso? Muito bem. Este é o primeiro eixo do programa, Tempo de Aprender. Passemos para o segundo eixo. O eixo de apoio pedagógico para a alfabetização. Fiquem tranquilos, eu não vou anunciar aqui nenhum material didático que foi elaborado pela Secretaria de Alfabetização, lá na salinha do secretário, ok? Vamos lá, apoio pedagógico. São 3 as ações. Primeiro, o Sistema Online de Recursos para a Alfabetização, o SORA. Uma ferramenta para a construção de planos de aula, então o professor acessa a plataforma. Nessa plataforma, ele vai se deparar com atividades, avaliações formativas, estratégias de ensino, e depois, por meio dessa ferramenta, ele terá a oportunidade de planejar sua aula, elaborar as aulas, porque trata-se de um sistema bastante flexível. O professor pode levar em consideração o desempenho dos alunos em sala de aula para selecionar essas atividades, essas avaliações. Não é nada fixo. Então, por meio do SORA, o professor elabora os planos de aula com estratégias de ensino, atividades e avaliações formativas validadas cientificamente, validadas por esse grupo de mais de 20 especialistas. Trata-se de uma ferramenta elaborada pelo LabTeam da UFG, e os professores, olha que interessante, eles poderão inserir suas próprias estratégias, atividades e avaliações. E com isso vamos abastecer o sistema e também compartilhar aquelas variações mais interessantes. Certo? Início da ação. O sistema entra em operação ainda no primeiro semestre de 2020. Investimento 200 mil, público mais de 300 mil professores. Segunda ação deste programa robusto de alfabetização. O apoio financeiro para assistentes de alfabetização e custeio para as escolas. Analisamos o programa Mais Alfabetização, conversamos com os secretários e chegamos à conclusão de que a manutenção do assistente de alfabetização é fundamental. Então, o programa Tempo de Aprender não está menosprezando as experiências exitosas de outros programas. Pelo contrário, inspirados, então, no programa Mais Alfabetização, vamos manter o assistente de alfabetização, o custeio por escola e por aluno. Nós sabemos que os assistentes eles não recebem bolsas, né? Trata-se de um ressarcimento, uma vez que são voluntários, eles precisam cobrir os gastos com alimentação e transporte. Então, custeio por escola, por aluno, e os repasses realizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Operacionalização por meio do programa Dinheiro Direto
na escola. Início da ação. Os repasses ocorrerão de acordo com o calendário, que será divulgado ainda no primeiro semestre deste ano. Investimento 183 milhões via PDDE. Terceira ação. Reformulação do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, para Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Estamos nesse momento, em parceria com a SEB e o FNDE, discutindo a elaboração do edital para o ciclo 2022. E é claro, né, Jânio, que a Secretaria de Alfabetização só pode atuar nessa reformulação de acordo com suas competências. Estamos apenas apresentando insumos, evidências relacionadas à alfabetização, à numeracia, porque é de competência da Secretaria tratar desses assuntos. Então, trata-se de uma ação em parceria entre Secretaria de Alfabetização, Secretaria de Educação Básica e FNDE. E é claro que o nosso objetivo nesse grupo é adequar os materiais à Política Nacional de Alfabetização, sobretudo levando em consideração os 6 componentes essenciais para alfabetizar crianças e, por que não, jovens e adultos. Muito bem. Terceiro eixo do programa Tempo de Aprender: aprimoramento das avaliações de alfabetização. Primeira ação, o Estudo Nacional de Fluência, a Política Nacional de Alfabetização destaca a importância daquele componente, fluência em leitura oral, na formação de leitores proficientes. Um leitor fluente é aquele que é capaz de ler com velocidade, precisão e uma boa prosódia. Nós sabemos que vários municípios no Brasil levam em consideração indicadores de fluência para aferir a capacidade de leitura das crianças. E por que não estender essa experiência a todos os estados e municípios? Então, o programa Tempo de Aprender fará um estudo nacional de fluência. A fluência é um dos mais sólidos preditores para o sucesso em leitura. Ler não é compreender, mas lemos para compreender. A compreensão é o objetivo da leitura. E esse componente fluência é fundamental. Em conversas com os secretários estaduais e municipais, eu notei que há um consenso, né, com relação à fluência em leitura. É por isso que vamos promover este estudo. E quais alunos vão participar do estudo? Os alunos do 2º ano do ensino fundamental das redes públicas de ensino. Por meio do estudo, nós queremos mobilizar a comunidade escolar e as redes educacionais pela fluência da leitura. Queremos que a fluência seja uma bandeira das escolas. Início da ação no fim de 2020 para todas as redes que aderirem ao programa Tempo de Aprender, lembrando que a adesão ao programa é voluntária. Investimento, 20 milhões, público, mais de 2 milhões de alunos. Próximo slide. Aperfeiçoamento das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, voltadas à alfabetização. Estou me referindo aqui ao SAEB 2º ano. Então, a avaliação da educação básica é condição necessária para o sucesso da política educacional. Eu comecei minha apresentação mostrando dados, né, das 2 últimas edições da ANA, que agora é SAEB 2º ano. Então, o SAEB é, sim, uma ferramenta importante para a produção de dados educacionais e nós só queremos adequar, né, esse instrumento de avaliação aos componentes essenciais para a alfabetização, uma vez que a Secretaria, o Ministério da Educação, tem uma política nacional de alfabetização que prioriza esses componentes. A ação será realizada pela INEP, então estamos diante de uma parceria entre Secretaria de Alfabetização e INEP. Muito bem. Terceira ação, avaliação de impacto das ações do programa. Como bem diz o ministro, precisamos respeitar o dinheiro do pagador de impostos, é por isso que é importante conhecer de forma objetiva o valor agregado que o programa traz à sociedade brasileira e, para isso, nós vamos contar com o apoio do CAED e, por meio dessa avaliação, desse monitoramento, vamos aprimorar o programa para os anos subsequentes. Acho que é algo natural. Vamos ajustar o SORA, colhendo os feedbacks dos professores, compartilhar experiências exitosas dentro do próprio portal e também aperfeiçoar o próprio programa. E a avaliação de impacto será efetivada ao longo de 2021, investimento 3 milhões.
Finalmente, o quarto eixo do programa Tempo de Aprender. Valorização dos profissionais de alfabetização. Esse slide mostra, quando comparamos o Brasil com outros países, qual é a percepção, não é, do papel exercido pelos professores. Então, diante desses dados, chegamos à conclusão de que precisamos instituir um prêmio por desempenho para professores, diretores e coordenadores pedagógicos. Então, o prêmio é para professores, diretores e coordenadores pedagógicos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Os professores do último ano da pré-escola não participam dessa ação. A dimensão coletiva do prêmio é que a escola deve obter, né, um bom desempenho em uma avaliação do INEP, e a dimensão individual. O premiado deve atingir os requisitos mínimos de presença. Trata-se de um modelo colaborativo e não competitivo. Nós não vamos criar aqui um ranking, né, para dizer que tais escolas, né, foram classificadas dessa ou daquela maneira. Não é esse o nosso propósito, e sim incentivar os professores, alfabetizadores, a atingirem metas que serão previamente estabelecidas. Não é? Então, estamos diante aqui de incentivos práticos para a cooperação entre professores. Início da ação. A ação iniciará em 2020 de forma amostral e será expandida em 2021. Serão selecionadas escolas das redes educacionais que aderirem ao programa Tempo de Aprender. Parceria entre Secretaria de Alfabetização e INEP. Tem um copo de água aí? Por gentileza. Bom, um programa de sucesso se faz a muitas mãos. Quero agradecer aqui a parceria do INEP, FNDE, CAPES, LabTime, CAED, ENAP, Universidade do Porto, Instituto Politécnico do Porto e a equipe de pesquisadores. Então é isso, secretários estaduais, municipais, secretários de educação dos estados, dos municípios e do Distrito Federal já podem aderir ao programa. O curso online já está disponível, os 2 módulos, né, estão já no portal. Então basta acessar o site alfabetização.mec.gov.br para aderir ao programa Tempo de Aprender. Ministro, muito obrigado pelo seu apoio. Você é responsável pelo desenho desse programa desde o começo, entendeu a importância da alfabetização e várias vezes na Câmara apresentou um slide que eu mostrei aqui a todos, que é lá no começo que um insucesso de nossos alunos, não é, em função de uma má alfabetização, nós precisamos atacar esse início. Então, eu agradeço ao senhor publicamente por ter acreditado na Secretaria de Alfabetização, na equipe da Secretaria e ter nos apoiado desde o início. Agradeço a todos os envolvidos. Quero fazer um agradecimento especial ao Fábio, meu diretor, e ao William, que trabalharam arduamente no desenho das ações do programa, a toda a equipe da CEALF, aqueles que já não estão conosco, mas que participaram do desenho desse programa. E é isso, é tempo de aprender. Muito obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.